Glórias a Deus, meus queridos irmãos em Cristo, que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador seja com todos. Amém? Com essa apresentação carinhosa, já nem quase preciso dizer mais nada, a não ser o fato de ter um prazer muito grande de estar aqui e me sentir muito honrado de conhecer essa igreja, os pastores, pastor Eudes, que estou conhecendo agora, já conheci ali o pastor Daniel também, e o Gru, olha só, são os que eu conheci hoje, tive o prazer, pastor Leandro, que não conheço também, agradeço pela confiança de estar aqui. Amém, amados? Claro, na total dependência do Espírito Santo. Amém? Espero que todos estejam bem, estejam vivendo um momento bom em suas vidas, mas desde já quero dizer que desejo que pela palavra do Senhor, pelo poder que vem dele, desse Deus que tudo pode, que dá direção para as nossas vidas e que pode alterar completamente o quadro de uma hora para outra, creio que o Senhor possa fazer ficar tudo bem, caso não esteja, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Como se diria no bom pentecostês, É um prazer conhecer mais um pedacinho deste gigantesco rebanho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Especialmente porque somos vizinhos, Estamos tão perto, os bairros colados. Desde já quero deixar aqui o convite para que o pastor Daniel leve todos os irmãos, que os irmãos possam estar conosco também, lá na nossa congregação. Será sempre um grande prazer. Amém, queridos? Então, sem perder mais tempo, eu convido a todos que abram a Bíblia Sagrada no Evangelho de Jesus, em Lucas, no capítulo 18, nós vamos ler a partir do versículo 35. Amém, queridos? Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, palavras de vida eterna. No Evangelho de Jesus, em Lucas, capítulo 18, nós vamos ler a partir do versículo 35, amém? Todos acharam? Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando, repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu, que seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém, queridos? Quem crê que estas são palavras das Escrituras Sagradas? E por serem das Escrituras Sagradas, elas são úteis, aptas, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos instruir em justiça, a fim de que tudo que viermos a fazer, a fim de que toda obra feita pelas nossas mãos, seja perfeitas diante de Deus. Quem crê assim, faz um sinal, amém? Então você que fez um sinal, pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. E glorifique também ao Senhor, com glórias e aleluias, ao Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus, digno de receber toda a honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por essas palavras, aleluias. Meus amados, essa aqui é uma das palavras mais conhecidas de toda a Bíblia. Ela é também uma das mais polêmicas. Isso porque a gente tem 3 evangelhos que contam a história de cegos que foram curados em Jericó. A gente tem aqui no evangelho no que nós lemos é Lucas, mas em Mateus diz que Jesus curou
2 cegos saindo de Jericó. No Evangelho de Marcos diz que ele curou um cego saindo de Jericó. E aqui no Evangelho de Lucas diz que ele curou um cego entrando em Jericó. Para aqueles que querem desmerecer a Bíblia, aqueles que se esforçam para entender que a Bíblia não serve para eles, vão dizer que há uma contradição, porque um fala que é 2, o outro fala que é 1. Para aqueles que conhecem o poder de Jesus Cristo, não vão encontrar contradição nenhuma aqui. Eu, por exemplo, entendo que um evangelho pode falar de 2 cegos, enquanto o outro pode contar de um só. Teve um deles aqui, que é o Marcos, deu até o nome dele, o Bartimeu. Sinceramente, eu acredito que é no mínimo 2, são no mínimo os 2 cegos, porque eu não acredito que Mateus, tendo dito que é 2, era um só. Agora, na verdade, eu creio que são até 4. Na verdade, eu creio que pode ter muito mais do que 4. Na verdade, eu sei que no Evangelho de João, no finalzinho desse Evangelho, João diz que se fosse para escrever todas as maravilhas que Jesus realizou, uma a uma, nem todo mundo, o mundo inteiro, não comportaria os livros que teriam que ser escritos. Aleluias! Então, creio que realizou muito mais milagre, que muitos outros que não enxergavam foram tocados pelo Senhor Jesus, ali naquela cidade, como em tantas outras, e como Ele está tocando aqui em Jundiaí, nessa manhã, na vida de tanta gente que está se expondo no lugar onde Jesus está passando. Aleluias! Meus amados irmãos, eu creio também que o poder de Jesus é tão grande que não se limita ao fato, não é, dele próprio curar pessoalmente, mas nós sabemos que ele transferiu isso para a igreja. Nós entendemos que quando ele disse, vá por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, que não crê está condenado. Ele diz também que estes sinais seguirão os que creem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, tocarão em enfermos e eles serão curados, e você vai estar vacinado de venenos mortais, porque é o poder de Deus que acompanha aqueles que estão no caminho do Evangelho. E eu sei que aqui tem homens de Deus, tem mulheres de Deus que trilham por esse caminho, o caminho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que a gente precisa entender é que onde o Evangelho é pregado, os milagres acontecem. Onde tem evangelho, tem cura, tem libertação, tem salvação. Aleluias. Nessa manhã, o evangelho do Senhor Jesus Cristo está nesse lugar. E, consequentemente, enquanto eu estou pregando aqui, não por ser eu o pregador, claro que não. Mas por ser um evangelho do Deus Todo-Poderoso, que entregou a nós um caminho de salvação. Gente que está ouvindo a palavra aqui, está sendo curado nesta manhã. O Senhor está tocando corações, o Senhor está tocando enfermidades, o Senhor está indo de encontro às necessidades mais profundas, tanto físicas como as espirituais. Aleluias. Porque é Ele que faz. Foi Ele quem estabeleceu assim. Foi Ele quem deu esse poder para nós. Se Ele não dá, a gente não tem, a gente não consegue fazer nada aqui. Amém, meus amados? Vamos aqui, então, tentar trazer um pouquinho daquelas coisas que tantas vezes elas são, assim, muito parecidas com o que a palavra do Senhor, a palavra base. Porque Jesus é a própria palavra, Ele estando em todo o coração, Ele vai fazendo do jeito que Ele quer. A gente tem um ponto de partida, o cego de Jericó. A gente vê aqui que existem realmente algumas divergências entre o evangelho e o outro, que não são contradições, mas a gente tem também muitas coisas que são semelhantes em todos eles. E se tem aqui 2 coisas que são iguais em todos os evangelhos que falam destes cegos em Jericó, uma delas é em relação ao estado dele, a deficiência dele. Todos os evangelhos dizem que eles eram cegos. Trata-se de uma deficiência. Também todos os evangelhos dizem que ele estava à beira do caminho. Isso fala de uma necessidade, isso fala de uma carência. Alguns dizem que ele estava mendigando, a gente leu aqui, ele estava mendigando, isso fala de uma carência. Então, nessa manhã, o Senhor está tratando de deficiências e também de carências. Eu não creio que o Senhor queira falar somente daqueles que têm uma deficiência visual, mas Ele está incluindo, nesse lado da deficiência, nesse campo da deficiência, Ele está incluindo tanta gente que se sentem deficientes também. Seja no campo físico,
porque não vê direito, não enxerga direito, ou seja porque não ouve direito, ou seja porque não consegue falar direito. Eu creio que ele está incluindo aqui pessoas que sofrem com problemas de pressão alta. Eu creio que ele está incluindo aqui pessoas que não vivem uma vida de plenitude, não gozam de uma saúde plena, porque traz consigo os problemas de uma diabetes ou de qualquer doença desse tipo. Eu creio que todos esses estão incluídos nessa palavra. Eu creio que falando de deficiência, o Senhor não está falando só daqueles que possuem uma deficiência física, mas também a deficiência psíquica ou emocional, não sei que nome você quer dar, mas eu quero falar assim daquelas coisas que estão por dentro, que não se vê por fora. Não é aquele que está mancando, não é aquele que está caindo, não é aquele que não se pode levantar, mas é aquele que faz tudo isso, mas tem por dentro uma tristeza profunda que nunca acaba. Um sofrimento por se sentir inferiorizado. Uma pessoa que arrasta dentro dela a amargura, uma dor que está ali por dentro e muitas vezes ninguém sabe. É uma deficiência. Essa pessoa vê gente sorrindo, brincando, vê gente com a família. Essa pessoa vê gente conquistando as coisas, mas ela dentro dela carrega aquilo. Por que eu nunca consigo? Por que eu não posso ser assim? Por que não é comigo como é com aquela pessoa? É como Ana e Penina, que via a Penina tendo filhos e ela não. Então ela o tempo todo dizia, por que ela consegue, eu não consigo? Por que ela tem e por que eu não tenho? Mas eu creio também, meus amados, que a deficiência não para nessas duas áreas. Ela também inclui a deficiência de caráter. Alguns sabem disso e outros não. Eu creio que aqui o Senhor inclui, no grupo daqueles que podem ser curados, aquele que tem uma deficiência em vício, na mentira, na fofoca, na violência. É a pessoa que não consegue se controlar. Ela não quer, mas quando vê, já ofendeu a esposa ofendeu o marido, o pai ofendeu o filho, e depois que passa ele diz, por que eu fiz isso? Porque eu falei isso? Porque fui agressivo dessa forma, porque eu agi assim. Creio que esses todos estão incluídos no grupo daqueles que podem ser tocados por Jesus em Jundiaí, nessa manhã, em Jericó e em todo o mundo. Aleluias! Não tem limite o poder de Jesus. Não tem limite. Se você está carregando algo dentro de você, se você está no grupo daqueles cuja deficiência está para fora, a palavra está falando com você. Se você está no grupo daqueles que a deficiência está por dentro, a palavra está falando com você. E se você está no grupo daquela questão de caráter que começa por dentro, mas vai para fora, a palavra está falando com você. Aleluias. A palavra de Deus. Não o pastor que está pregando aqui, mas o Deus que está sendo pregado. Ele está falando com você. Você precisa crer que muitas vezes não basta apenas conhecer o caminho. É preciso ter força para dar o primeiro passo neste caminho. Aleluia. É isso que o cego fez e muitas vezes a gente não faz. Mas a palavra diz também que ele estava mendigando e ele estava à beira do caminho. E é importante a gente entender o que é estar à beira do caminho. Eu sei que você já pode ter ouvido, como eu também, e até cheguei a concordar com isso outras vezes, mas depois, fazendo, né, pastor Daniel, daquelas nossas engasgadas gospel, né, que a gente fica ali procurando um jeito de entender melhor as coisas. A gente tinha as treta gospel, né, por mais que seja esquisito isso, mas a gente era impressionante, porque a gente parava e dizia, viu, mas por que? Eu não consigo nem lembrar, mas foram tantas. Uma delas, amados, é a seguinte, eu não creio que estar à beira do caminho é estar sem Jesus. Né? Alguns dizem, bom, mas estar no caminho é Jesus, porque Jesus é o caminho, e eu sei que Jesus é o caminho, mas não acredito que as pessoas que estejam sofrendo disso são simplesmente aquelas que foram para lá porque não tinham Jesus. Creio que vão porque não conhecem, mas creio também que vão para lá, mesmo quando conhece, mesmo quando já recebeu o Evangelho, mesmo quando já aceitou Jesus como Salvador, mesmo quando já passou a congregar numa igreja, depois de batizado,
mesmo até aqueles que já pregam a palavra ou têm cargos de ministério. Creio que as situações da vida podem levar uma pessoa para a margem. Eu penso isso porque um desses cegos aqui, não lembro mais qual, aqui era de nascença, acho que é o Bartimeu, me ajuda aí, pastor, não sei, mas um deles era de nascença. Eu não posso acreditar que alguém já nasce e vai para a margem porque não tinha Jesus. Se fosse isso, nesse caso, todos que nascem teriam que ir para lá direto, mas nem todos estão num lugar de carência, um lugar de sofrimento, um lugar de dor. Creio que estar na margem fala de tanta gente que está no Evangelho. É como olhar lá para a passagem do Zaqueu e achar que o Senhor só fala com o publicano, que só pode estruturar a vida de um publicano, mas eu sei que o Senhor pode estruturar a vida de um médico, de um engenheiro, de um pedreiro, de um ministro do Evangelho, glórias a Deus. Eu preciso estar incluído nesse grupo. O Senhor aqui não está falando só de cego, Ele está falando de todo aquele que de alguma forma sofre por deficiências e carências. E então, amados, a gente vê aqui que com Jesus tudo é possível. E se eu pregar isso para você, você vai dizer, mas isso eu já sei desde o dia que eu aceitei Jesus. Que Jesus pode fazer, eu já sei. Que Ele tem poder, eu já sei. Se você me disser que Deus está no controle, pastor, eu já sei que Ele está no controle. Se você disser que Ele tudo pode, eu já sei também. Se você disser que se eu orar, se eu clamar, se eu me levantar no meio da multidão, Ele vai me ouvir, se eu não der ouvido para a multidão, Ele vai fazer, isso tudo eu já sei. E eu sei que você sabe da palavra do cego de Jericó. Por isso que ontem à noite, quando eu fui pedir essa palavra para pregar aqui, eu dizia, eu vou levar essa grande novidade para a comunidade de discípulos, a primeira vez que eu estou lá. Mas o Espírito Santo começou a me botar no meu lugar e dizer, filho, o que você quer? Você vai lá dar uma aula de teologia ou você vai pregar a minha palavra? Aí eu já calei minha boca e disse, bom, então deixa eu ver aqui o que o Senhor quer e o que eu preciso entregar lá. E como diz alguns irmãos do meio pentecostal, o primeiro ouvido que está perto da boca de quem está pregando é o de quem está pregando e é o meu. E eu já comecei a receber um monte de coisa dessa palavra, pastor Eudes, que eu falei assim, viu, isso aí está acontecendo é comigo. A gente acha que sabe tudo, a gente acha que sabe todas as palavras bonitas, importantes, difíceis. Aí o Senhor traz o cego de Jericó e faz a gente para o cantinho da gente. E dizer assim, você precisa de Jesus igualzinho o cego estava precisando. Então comecei a pensar, meus amados, o quanto a gente sabe, mas não tem força para fazer. Eu queria, pela direção do Espírito, eu queria me isentar de dizer o que você tem que fazer. Porque eu creio que você já até sabe. Creio que os pastores dessa igreja já disseram tudo e mais um pouco. Eu não viria aqui acrescentar, faça isso ou faça aquilo. Mas o Espírito Santo me tocou para dizer o que nós não devemos fazer. E muitas vezes, nós estamos fazendo exatamente o que não devemos. E apesar de conhecer, a gente não faz o que precisa ser feito. Se um deles aqui tinha um caso de nascença, eu não sei a idade dele, não sei por quanto tempo ele arrastava aquela doença, mas me faz crer que tantas e tantas pessoas trazem esses sofrimentos dentro de si, mesmo estando bem perto de Jesus, e sofrem com isso, como nem mesmo eles podem explicar. Sei que nessa jornada da vida, muitos desistem de buscar a bênção, muitos param de buscar ao Senhor, muitos se cansam, muitos abandonam o caminho. Essa manhã, antes de vir para cá, uma palavra me tocou na aula bíblica online, a respeito daquela viagem que Esdras tinha que fazer de Babilônia para Jerusalém. E naquele instante ele dizia, olha, eu tive vergonha de pedir para o rei soldado, porque eu disse para ele que a mão de Deus estava sobre mim. Depois ele conclui dizendo assim, a mão do Senhor está sobre todos aqueles que o buscam. Mas também a ira de Deus, o poder de Deus está sobre aqueles que o abandonam. A primeira e mais importante coisa que eu tenho que dizer para os irmãos, que o Senhor nunca deve ser abandonado.
Pode ser que essa casa que nunca fica pronta, e esse carnê que nunca é quitado, e esse carro que não para de quebrar, e esse desejo que você tem faz tempo ainda não tenha realizado. Mas se você abandonar qualquer uma dessas coisas e permanecer no Senhor, a mão do Senhor estará sobre você. Aleluias! E essa viagem, por mais perigosa e desafiadora que seja, ela terá um final feliz. Por quê? Porque as mãos do Senhor estão sobre aqueles que o buscam. Aleluias! O cego buscou ao Senhor, você sabe disso? E se não tivesse buscado? E se não tivesse acreditado naquilo que disseram a ele? Ele estaria ainda na beira do caminho por muitos dias. Talvez tivesse morrido ali. Só que ele não perdeu a oportunidade. E esse é um dos problemas da gente, a gente perde a oportunidade. A primeira coisa que eu quero dizer é que a gente não deve perder as oportunidades de estar bem perto de Jesus e trazer Ele para a gente, aleluias. E crer que em todo momento que você se expõe ao Evangelho. Aliás, Jesus está contigo o tempo todo momento, cada minuto, aqui na igreja, na tua casa, em casa, no trabalho, Jesus está contigo. Você tem oportunidade de buscar ao Senhor Jesus. Aleluias. Então, meus queridos, a primeira coisa que eu quero colocar é essa questão. Quantas oportunidades a gente perde? A gente sabe que Jesus está conosco, mas tem um probleminha. A gente não sente a presença dEle. Essa é a primeira coisa que você sabe, mas muitas vezes não acontece. Você sabe que Jesus está contigo, mas você não sente. Esses dias, a pastora Vânia, minha esposa, trouxe uma palavra para alguns amados irmãos que muito tocou no meu coração sobre essa questão da presença de Deus. Você vai lá para 1 Samuel, no tempo em que a arca ficou na casa de Abinadab, depois na casa de Obed-edom, e depois trazida por Davi a Jerusalém. A gente sabe que a arca representa o poder de Deus, então a gente sabe que a presença de Deus, sabe que a presença de Deus é importante para nós, sabe que Ele realmente quer estar conosco, e Ele está. E a arca representava exatamente isso, mas tinha um detalhe. O fato da arca estar ali não era tudo, porque era necessário saber de que maneira carregar a arca. Nós muitas vezes temos a presença de Deus, mas nós não sabemos carregar esta presença. E o Senhor diz ali que tinha um jeito certo de carregar a arca. Aquelas hastes precisavam ser colocadas. Os sacerdotes que carregavam a arca, os levitas, não podiam tocar a arca. E também nós precisamos entender que a arca tem que sempre ir na frente. Note que quando Josué vai atravessar o Rio Jordão, a ordem foi justamente essa. Quem vai na frente? A arca. Quem vai na frente? A presença de Deus. Quantas vezes a gente vai tocando a vida, vai garfando para lá e para cá as possibilidades que a gente acha que são boas para a gente, sem buscar a Deus e sem colocar Ele na frente. Essa é a verdade, amados. Parece que enquanto a gente não vai para a beira do caminho, a gente não reconhece que sem Ele a gente não consegue fazer nada. Então você começa a usar a tua inteligência, a tua força, teus conhecimentos, tua influência. E toca o pau para dentro do rio. Quando você está no meio dele afogando, aí você fala, mas a arca ficou lá atrás. Você vai pensar em Deus quando as coisas estão ruins. Que nesta manhã a gente possa entender que isso não pode ser feito. A gente já sabe que não pode, por que a gente faz? A gente abandona um culto porque tem um projeto pessoal. A gente dá desculpas para não ir na ceia preparada, uma ceia. A gente deixa Deus esperando. E diz que tem que comprar boi, comprar campo. Casei, não posso ir. Essas coisas não são erradas. O errado é não colocar a arca na frente. Que nessa manhã a gente entenda, nós precisamos parar
de perder tantas oportunidades. A outra coisa é que ele mostra aqui que um deles ali disse assim, quando ele queria saber que barulho era aquele, ele falou assim, é Jesus o Nazareno que está passando. Qual Jesus? O Nazareno. E logo em seguida a palavra diz que ele começava a gritar, Jesus, o quê? Filho de Davi. Alguém tinha dito para ele que Jesus era o filho de Davi, que Jesus era da linhagem real, que ele não era simplesmente aquele que nasceu em Nazaré e fazia milagres, mas que ele era aquele que veio para salvar o mundo, que era o rei dos... O que ele estava fazendo? Aplicando aquilo que ele aprendeu. E esse cego não tinha aula bíblica à disposição dele. Ele não tinha uma igreja que o ensinasse. Não tinha pastores que estavam o tempo todo de mãos dadas com ele, dizendo, meu irmão, você está assim, mas não vai ficar assim. Você está assim, mas eu vou te apresentar Jesus, e você, a hora que você estiver à frente dele, você vai mudar a tua vida. Não, ele não tinha. Alguém deu uma aula para ele e disse, Jesus é o rei, é da linha de Davi, ele é aquele que vem. E ele usa aquilo que ele aprendeu. Sabe uma coisa que nós fazemos de errado, amados? Eu digo nós, porque eu também. Nós vacilamos e nós não aprendemos. Nós não queremos aprender, nós não queremos estudar. A gente está vivendo num tempo que isso piorou muito, porque você quer receber tudo pronto. Você quer saber qual a diferença de Jesus Nazareno e Jesus filho de Davi, você entra no Google, bota lá, vai ter uma explicação de alguém dizendo, é assim, você não se limita a isso. Quanta coisa você poderia usar na tua vida, se você estudasse a Bíblia, se você aprendesse um pouco mais, mas não basta aprender, você também tem que aplicar na tua vida, ele aplicou. Ele disse, você está dizendo que é de Nazaré, ele é, mas eu prefiro chamar diferente, aleluias. Lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz que o povo de Deus está sendo destruído por falta de conhecimento. E é fato. Quantas soluções poderiam estar já à nossa disposição dentro de nós, se nós conhecêssemos um jeito de sair dela. Então, uma coisa que a gente faz, que não pode fazer. Uma coisa que a gente sabe que é assim, isso não é novidade. Meu irmão, aprenda a palavra de Deus, estude a Bíblia. Mas a gente, muitas vezes, não estuda. É claro que eu não estou aqui apontando dedos, porque eu já disse desde o princípio, né, pastor Eudes, que eu estou incluído nisso, e a primeira orelha que está perto da minha boca é a minha. Quantas coisas mais eu posso aprender, quantas coisas mais eu posso viver, a gente precisa parar de fazer isso. Aí a gente começa a pensar, quanto tempo eu estou nessa beira de caminho? Quanto tempo eu estou nesse lugar de deficiências e carências? Sejam elas quais forem. Por que nada acontece? Aí começa a colocar a eficiência da igreja em jogo. Às vezes até dos pastores, já que eu posso falar isso mais tranquilo, né? Que eu não estou na minha mesmo. Bom, apesar que tem os irmãos ali, não estou defendendo o pastor, nem eu, nem os daqui, mas veja, tem algumas coisas que você precisa fazer. Meu amado, aliás, nós temos que sair imediatamente daquele negócio de estar assim, sem poder enxergar, e mendigando, dependendo dos outros, para ir para lá, sair de lá. Eu fico imaginando esse coitado para ir no banheiro, como é que era? Como é que ele fazia? Onde é que era o banheiro público ali, de Jericó? Você pode até achar engraçado, mas é complicado isso, ele dependia até para isso. Tem gente que assim também depende, o tempo vai passando, e sabe o que muita gente faz? Se vê como vítima. Eu nasci assim, eu nasci nessa família pobre. Meu pai é esse pai que não me ensinou nada, que me levou para a bebida, quem sabe até para as drogas, ou por caminho da prostituição, da imoralidade. Meu pai é esse aí. E você se põe de vítima. E fica como vítima.
E no meu pensamento, creio que dos pastores aqui também, a igreja não pode ensinar para você que você é uma vítima, ou de Satanás, ou de seus pais, sua mãe, de seu patrão, ou às vezes até da própria igreja, não. Olha o cego de Jericó, vê se ele fez isso, vê se ele dependeu de multidão. Aliás, esse é o ponto que a gente faz também errado. Muitas vezes não precisa nem uma multidão para te calar. Muitas vezes é uma pessoa só que falou uma coisa que você não gostou. E você já corre para a beira do caminho. Foi Satanás que te mandou para lá? Não. Foi o próprio Deus? Claro que não. Foi teu pai, tua mãe? Quem foi que fez isso? Foi o irmão que falou? Não, foi você que decidiu. Eu vou para lá. Porque o cego de Jericó fez isso? Não. Cala a boca, está atrapalhando. E ele continuava gritando mais. O problema nosso é que muitas vezes a gente para de clamar. Você já aprendeu que orando você consegue tudo. Você já aprendeu que o caminho da oração, oh meu Deus do céu, quem que não sabe ainda que orando você pode conquistar tudo? A gente sabe. Só que o problema é que a gente ora uma vez, duas, três, alguns fazem até uma campanha e não acontece nada. E daí a pouco vem um e fala, você não vai conseguir nunca, pronto. Vem um e diz, tu é um pamonha, você não sai dessa. Pronto, acabou. Por que ele falou isso de mim? Será que eu sou assim? Então nós temos que parar com isso também. Você se fazer de vítima e você parar de clamar só vai te afastar do teu milagre. Quem está entendendo aí, faz o sinal. É isso, amados. Aí depois você pergunta, por que não está acontecendo nada na minha vida? É por uma dessas coisas. A gente para de orar, a gente para de acreditar, a gente para de clamar, a gente dá ouvido para quem não deve ouvir, a gente ouve quem está tirando de você a sua fé. Você começa a ouvir vozes daqueles que te afastam da fé verdadeira. E à beira do caminho, continua te abraçando, porque tem lugar nessa beira do caminho, amados. Misericórdia. Esse lugar é grande, hein, pastor? Devia lotar logo essa desgraça para ninguém mais entrar lá, né? Mas não, está lá, largão, caminho largo, lugar largo. Não ouçam então, amados, mais, por favor, não ouçam mais aqueles que colocam obstáculos na tua fé. Amém? Vamos parar com isso. E quero falar uma última coisa. Que muitos dizem até que a pergunta que Jesus fez era uma pergunta boba. Eu não posso crer nisso. Não tem jeito de eu achar que é assim. Virou para o cego e disse, o que queres que eu te faça? Uai, é só a gente parar para pensar. O que queres que eu te faça? E ele, a gente sabe que trazia dentro dele uma fé, de que gritando, chamando a atenção de Jesus, o problema dele poderia ter sido resolvido. A gente sabe que dentro dele tinha fé. Fé em quem? Fé em Jesus. Mas, de repente, alguns dias antes, alguém importante, ou que nem fosse, ele nem sabia, nem conhecia, chegaria para ele e dizia assim, olha, tem um médico aqui, faz uma cirurgia de vista, só que ela custa R$30.000. E esse cego, então, poderia ter visto num caminho desse, poderia, é uma situação hipotética, claro, mas nos nossos dias não é hipotética não, acontece muito. Você acha que o caminho está de um lado e você passa a querer aquilo. Então ele poderia ter respondido, eu quero R$30.000, ou eu quero um dinheiro, eu quero que o senhor me abasteça. Amados, é impressionante, mas eu fiquei pensando assim, quem na Bíblia pediu dinheiro para Jesus e ele deu? O único que recebeu um dinheiro foi para pagar a conta, o Pedro, mas ainda assim, não foi porque ele pediu, ele nem sabia o que estava acontecendo ali. Quando pegou o peixe, estava lá a moeda para pagar, mas não pediu dinheiro para ficar rico. O que eu vejo é gente querendo ou pedindo, e entrando bem, como é o caso de Judas, fazendo a coisa errada. A questão também é assim, é que muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer.
Então a pergunta não é boba. Você pode estar bem decidido aí. Enquanto o poder de Deus vem através do Evangelho, repito, não porque eu estou pregando, mas porque é a palavra de Deus, ele começa a mexer no teu coração, você começa a querer, talvez você esteja bem decidido como ele. Eu quero ver e ponto. Quero dinheiro para fazer cirurgia, não quero fazer viagem para os Estados Unidos, eu quero ver. O que eu quero agora é ver. A pergunta para ele era a mesma coisa, do que você precisa que eu te faça. Mas para muita gente, o que ele precisa não é o que ele quer. Tem gente que precisa consertar os laços familiares. Tem gente que está com a família completamente destruída, e esse é o ponto mais importante, é tudo aquilo que ele deveria querer. Mas ao invés de querer isso, posição no emprego, ele quer comprar um carro, ou coisas assim, amados, não precisa ficar gastando. É isso. É querer o que não é necessário. É ter prioridades. Para ele, ver era o mais importante, e ele sabia disso. Mas tem gente que não sabe o que quer, não sabe se casa, se não casa, se muda, se não muda, se permanece na empresa, se não permanece. Eu não sei nem como é que é essa oração. Jesus chegando e dando a oportunidade, naquele momento, de dizer o que queres que eu te faça, você fala o quê? Ah, não sei. Então, você precisa, meu amado irmão, minha amada irmã, eu estou chegando no fim dessa palavra. Entender a importância de não ficar tão indeciso nas coisas que você precisa fazer. Uma coisa vai puxando a outra. A falta de oração te leva para a dúvida. O conformismo, se conformar com o teu estado e ficar ali à beira do caminho, calado, prestando atenção na multidão, e perdendo oportunidades de gritar e chamar a atenção de Jesus para você, isso aí vai te deixando lá. Busque em Deus o que você quer. E aplique teu coração, tua energia, na busca disso que você realmente quer. E finalmente, meus amados, a gente vê aqui o momento em que Jesus diz, então vai. Vai porque a tua fé te salvou. O que, claro, significava duas coisas importantes: a cura de sua enfermidade visual, deficiência. Em seguida, eu creio que ele podendo trabalhar e podendo reconstruir tua vida, a carência também ia acabar. Sabe, muitas vezes, nós precisamos deixar que Jesus toque na nossa deficiência, para que em seguida, aquela carência que a gente também traz, que não é só uma carência financeira. O caso dele era, mas você pode também não ter dinheiro. Isso é muito comum nos nossos dias, não sei se você sabe. Mas a carência de dinheiro não é a única carência que pode ter trazido você para a presença de Jesus. E a carência afetiva? E aquele sentimento de que é rejeitado pela família, pela esposa, pelo marido, pelos filhos? Eu penso que o mendigar não inclui só a situação financeira. De repente inclui até a carência de crer. A carência relacionada a um sentimento. E o Senhor diz, pode ir, tua fé te salvou. Tudo vai mudar na vida dele, aleluias. Sabe uma coisa que a gente também sabe que não pode, mas a gente faz? A gente sabe que não pode limitar o poder de Deus sobre nós. A gente sabe que ninguém nesse mundo precisa passar o resto de seus dias na beira do caminho. Mas a gente para de orar, a gente não busca, a gente não aprende mais, a gente se acusa quando deveria, na verdade, se levantar e saber que esse Jesus que curou o cego é o Jesus que está aqui entre nós nessa manhã. Aleluias. E por fim, meus amados, eu tenho só uma coisa para falar. Mais uma na lista das coisas que a gente sabe, a gente já conhece.
Você sabe que tudo em tua vida é para a glória de Deus. Você sabe que Ele tem propósito na tua vida, que tem um livro que está lá no Salmo 139, é o livro dos teus dias, e que ali estão escritas todas as coisas que o Senhor planejou para você. Você sabe que veio para cá com propósito, você sabe que você tem importância para Jesus. Você sabe que é Ele quem afirma a tua identidade, que só importa aquilo que Ele diz que você é, não o que as pessoas dizem. A gente sabe de tudo isso, mas a gente insiste em deixar isso de lado, como se não fosse uma verdade para a nossa vida. Como se isso fosse só para o pastor Daniel, para o pastor Eudes, que são pastores. Está num nível espiritual muito mais elevado, só Deus sabe, né, pastor? Não, meus amados. Esse Jesus que curou o cego é o Jesus que te cura também. Mas quando Ele faz alguma coisa para você, você sabe que você tem que ser igual àquele no meio dos 10 paralíticos, não, dos 10 leprosos. É isso, né, pastor? 10 leprosos foram curados e um só voltou. Espia era 12, né? Paralítico era 10, né? Porque às vezes eu confundo isso. Mas 10 paralíticos, quantos foram curados? Leprosos. Isso. Isso é uma coisa também que a gente faz, não deve fazer, errar as coisas. Falar a arca de Moisés, né? Mas de vez em quando acontece, né? Domingo passado eu fui pregar em Judas, eu falei, versículo único, capítulo. Era o contrário, né? Não tem capítulo, é o versículo 11. Muito bem, amados, e voltando para os 10 leprosos. Foram todos curados. Quantos? Hã? Agora sim, né? Aí um volta. Aqui diz que o cego, o que ele fazia? Vamos ler de novo no finalzinho, é o último versículo que a gente vai ler. A palavra diz aqui que, depois que Jesus, no versículo 42, disse para ele, vê, a tua fé te salvou. Logo ele viu. E o quê? Seguia-o. Seguia como? Glorificando a Deus. E todo o povo, ou seja, ele era testemunha para todo o povo do milagre que Deus havia feito na vida dele. Sabe por quê? Eu não sei, eu penso isso. Que muitas vezes a gente que já recebeu milagres antes, sabe, eu acho que muitas vezes o milagre para de acontecer, porque no nosso coração já não existe mais a vontade de glorificar a Deus. Aleluias. Lá na nossa igreja tem uma taça, isso é muito espiritual, tem uma taça de pedidos de oração. As pessoas, é muito papel. O pastor Gilmar, de vez em quando, pega aquele monte de papel, leva para o monte para queimar, fica vazinha a taça, passa 2 semanas, irmão, já lotou tudo de novo. Mas os testemunhos são poucos. Por que Jesus vai te curar? Aquilo que Jesus faz na tua vida tem que ser para a glória de Deus. E aí é o seguinte, meu mano, minha mana, já vi muito disso no Evangelho. Não sou pastor há tanto tempo, 20 e poucos anos só. Eu digo isso porque tem pastores com 40 anos de Evangelho, até mais. Mas eu já vi muito disso. O irmão que chega necessitado. O verdadeiro BC. O que é BC? Beira do caminho, lógico. O verdadeiro beira do caminho. Chega ali, família destruída, situação financeira toda crítica, abalada, sem rumo, sem saber o que faz. Tudo que queria era um carrinho para ir para a igreja. Ou o carro vem. Aí você já sabe o que eu vou falar. A glória de Deus, ó, não se vê mais, porque Ele não aparece mais. Ele não quer adorar mais. E isso é uma coisa que a gente precisa entender, meus amados.
A adoração não é só uma sugestão da parte de Deus. A adoração é muito importante. O pastor Daniel disse aqui. Deus não quer o seu dinheiro se você tiver um problema com o teu irmão. Ali fala do campo da adoração. Então, receber milagres do Senhor Jesus significa ter motivos para testemunhar e glorificar a Deus. Aleluias! Eu tenho certeza que se você já começar a colocar no teu coração agora, a hora que eu receber esse milagre, a hora que Jesus me tocar, mas eu vou dar tanto glória a Deus no meio dessa igreja que eu vou atrapalhar o culto. Aleluias! Tem o grito do necessitado e o grito do vencedor. Aleluias! Pode ser que agora você está na hora do grito do necessitado, mas o grito do vencedor já vai chegar. Vamos ficar...